Confundi ansiedade com paixão e me casei por isso. Agora vivo com taquicardia crônica e arrependimento. Eu não consigo parar meu coração. Literalmente. Ele dispara sem aviso, sufoca, me deixa sem ar e com medo, não só do que meu corpo está me dizendo, mas do que minha alma já sabe faz tempo. Eu vivo com taquicardia crônica, e essa maldita condição é só o sintoma físico do que realmente está errado na minha vida. Porque eu me casei por uma coisa que eu confundia com paixão, mas que no fundo era só ansiedade. Um erro que me persegue todos os dias. Deixa eu contar tudo, porque ninguém mais sabe exatamente como foi e eu preciso tirar isso do peito. Eu conheci o Rafael há 5 anos. A gente se apaixonou rápido, daquelas histórias que todo mundo acha que só existem em novela. Ele era charmoso, intenso e estava sempre por perto, sempre presente, e, ao mesmo tempo, impossível de decifrar. Eu sentia borboletas, euforia, uma ansiedade constante de estar perto, de falar com ele, de saber que ele estava pensando em mim, aquilo me consumia. Confesso que, no início, eu nem sabia que aquilo era ansiedade. Eu achei que era paixão. Era até engraçado como minha mente confundia esses sentimentos. Eu precisava daquele frio na barriga para me sentir viva. Nos primeiros meses, tudo era perfeito. A gente passava horas conversando sobre tudo e nada. A gente planejava viagens, sonhava com o futuro, falava de filhos, de casa, de uma vida inteira juntos. Quando ele me pediu em casamento, eu não pensei 2 vezes. Na verdade, pensei rápido demais. Foi tudo muito rápido. 2 anos depois da gente se conhecer, já estávamos casados. Sem um noivado tradicional, sem quase pensar no que realmente queríamos. Eu queria aquele amor que eu tinha lido nos livros, aquela intensidade que eu confundia com paixão, e ele também parecia querer isso. Nos primeiros anos juntos, o que era ansiedade virou um hábito. Eu mal conseguia ficar sozinha, sentia um medo louco de perdê-lo, de ser abandonada, e então me agarrava a ele. Demasiado. Eu ligava toda hora, mandava mensagens, e muitas vezes ficava paranoica sem motivo real. Mas ele me acalmava, ele dizia que era amor, que era assim que as pessoas apaixonadas se sentiam. Eu queria acreditar. Tínhamos um filho, que nasceu no 3º ano do nosso casamento. Ele era a luz dos meus olhos, e em muitos momentos parecia a única coisa real naquela relação que, para mim, já estava meio desequilibrada. Nos últimos 2 anos, eu comecei a sentir meu coração falhando. Taquicardia, me disseram no hospital. Você está ansiosa demais, sua mente está exausta. Mas eu não conseguia parar. Era como se meu corpo gritasse a verdade que minha cabeça tentava enterrar, eu não estava feliz. Não com ele, não com a vida que construímos. E então, uma noite, enquanto ele dormia, eu peguei o celular dele escondido, algo que nunca achei que faria, mas minha mente cheia de dúvidas e medo me empurrou para isso. Encontrei mensagens que ele apagava rapidamente, conversas com uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, fotos e encontros secretos. Um homem que eu achava que conhecia era, na verdade, um estranho vivendo uma vida paralela. Não foi só a traição. Foi a mentira constante, o jogo que ele fazia comigo e com a nossa família. O pior foi descobrir que essa mulher não era só um caso passageiro. Era alguém com quem ele planejava fugir, uma ex-namorada que ele nunca superou e que ele mantinha escondida durante todo o nosso casamento. Eu senti meu coração explodir. O mesmo coração que já não me obedecia, que acelerava sozinho, que parecia querer me matar devagar. Hoje, eu vivo com taquicardia crônica, com medo da próxima crise, e com um arrependimento que não me deixa dormir. Eu olho para meu filho e para a vida que construímos, e não sei o que fazer. Devo contar para ele? Devo contar para a criança? Fingir que nada aconteceu e tentar salvar o que resta? Ou ir embora, deixar tudo para trás e recomeçar, mesmo com a culpa esmagando meu peito? Eu sinto que perdi a mim mesma naquela ansiedade maldita que confundi com paixão. E agora, todos os dias, eu luto para encontrar o que realmente significa amar e perdoar, principalmente a mim mesma. Quando penso na gente, nas nossas manhãs, ainda vejo o Rafael tomando café na cozinha, com o cabelo bagunçado, rindo de alguma besteira que eu falei.
Era assim, simples, às vezes até bobamente feliz. O nosso filho, o pequeno Lucas, com os olhos grandes e curiosos, correndo pela sala, sempre atrás da gente, querendo atenção, querendo amor. A rotina era uma mistura de amor e sufoco, porque, no fundo, eu não conseguia relaxar. Minha mente estava em alerta o tempo todo. No trabalho, eu tentava disfarçar. Dizia que estava tudo bem, mas no fundo, quando meu telefone vibrava, eu sentia aquele nó. Queria que fosse ele, para me acalmar. A ansiedade me fazia acreditar que sem ele eu não conseguiria respirar. E quando ele chegava em casa, eu queria agarrá-lo, perguntar se ele me amava, se eu era suficiente. Mas, no fundo, sabia que não precisava perguntar, porque ele estava ali. Até o dia em que a taquicardia começou. A primeira vez, eu estava sozinha no quarto, lendo para o Lucas dormir, quando meu peito começou a doer, meu coração parecia uma bomba prestes a explodir. Eu tremia, a visão ficava turva. Consegui chamar o Rafael, que me levou ao hospital. Os médicos disseram que era ansiedade, que eu precisava de calmantes e repouso, mas ninguém perguntou qual era a causa daquele medo sufocante que eu sentia. Os meses seguintes foram uma luta. Eu tentava controlar a ansiedade, a vontade de saber se ele estava me traindo, se eu era amada de verdade. Ele me dizia que era tudo coisa da minha cabeça, que eu precisava confiar mais nele. E eu queria confiar. Eu queria mesmo. Só que não conseguia. Foi numa dessas crises que, uma noite, quando ele dormia profundamente, eu peguei o celular dele. O peso da culpa já era grande, mas eu precisava saber a verdade. Passei os dedos pela tela, entre aplicativos e mensagens apagadas, até encontrar uma conversa que me congelou. A mulher se chamava Ana. O nome dela aparecia várias vezes, sempre acompanhado de carinhos, planos, encontros. Eles se viam escondidos, em hotéis, em cafés que ele dizia que eram reuniões de trabalho. E mais que isso, ele falava com ela com uma intimidade que eu jamais tinha visto. Eu lia as mensagens e sentia meu mundo desmoronar. Não era só um caso. Era uma segunda vida. Uma outra pessoa. Eu chorei a noite toda. Não consegui falar com ele. Só me escondi no quarto do Lucas, com ele dormindo ao meu lado, e pensei no que eu deveria fazer. Ele era o homem que eu tinha escolhido para a vida, o pai do meu filho, o homem com quem eu sonhei envelhecer. E agora eu sabia que ele me enganava diariamente, construindo uma mentira enorme que me destruía por dentro. O pior veio no dia seguinte. Eu decidi confrontá-lo, achando que ele poderia me dar uma explicação, um motivo, uma verdade que eu pudesse aceitar. Quando perguntei, ele ficou em silêncio, depois me disse que amava a Ana, que tinha tentado me contar, mas tinha medo do que eu sentiria. Disse que estava perdido, confuso, mas que não queria me machucar. Foi como se uma faca atravessasse meu peito. Eu quis sair dali. Queria fugir daquela casa que de repente parecia uma prisão. Mas eu tinha Lucas. Ele não tinha culpa, e eu não sabia se conseguiria criar meu filho sozinha. Eu amava o Rafael, mesmo depois de tudo. Era uma mistura de sentimentos que me confundia mais do que nunca. Desde então, meu coração dispara o tempo todo. Não só pela taquicardia, mas pela angústia de decidir o que fazer. Eu não sei se devo contar a verdade para o Lucas quando ele crescer. Será que ele vai entender? Será que vai me odiar? Ou será que vai odiar o pai dele? E se eu for embora, ele vai ficar bem? Será que vou conseguir reconstruir minha vida? Ou será que eu deveria fingir que nada aconteceu, tentar salvar o casamento por causa do nosso filho, por causa da vida que construímos? Será que a felicidade vale a pena quando construída sobre a mentira? Eu não tenho respostas. Só sei que meu coração dói, não só pela taquicardia, mas pelo peso do arrependimento. Por que eu me casei com uma ansiedade que pensei ser paixão? Por que confundi meu medo com amor? E por que hoje, vivo com as consequências dessa escolha todos os dias? Depois daquele dia, nossa casa mudou. Não era mais um lar, só uma caixa onde respirávamos sem saber como, ou por quê. Eu via o Rafael se distanciar, as conversas se tornarem curtas, os silêncios crescerem entre a gente como um abismo.
O Lucas percebia, claro. Crianças são espertas, sentem quando os pais não estão bem, mesmo que tentem esconder. Tentei várias vezes arrancar uma explicação dele, um pedido de desculpas que realmente doísse, uma demonstração de arrependimento que fosse além das palavras. Mas ele parecia cansado, como se o peso das próprias mentiras tivesse apagado qualquer sentimento que ainda restava. Dizia que amava a mim e ao Lucas, mas que precisava viver aquilo. Eu não entendia, nem queria entender. Sentia meu peito apertar, o nó da ansiedade crescendo em cada palavra que ele dizia. Eu comecei a me perder. As crises de taquicardia viraram parte da minha rotina. Era um ciclo vicioso, ansiedade gerava crise, crise gerava mais ansiedade. Fui ao médico, fiz exames, mas a recomendação era sempre a mesma: controlar o estresse. Como controlar algo que te consome por dentro, quando a própria pessoa que deveria ser seu porto seguro é a fonte do seu tormento? Nesses meses, eu passava horas sozinha no quarto do Lucas, abraçada ao travesseiro, pensando em tudo que poderia ter feito diferente. Se eu tivesse esperado mais para casar. Se eu tivesse olhado melhor os sinais da ansiedade, se tivesse conversado mais, se não tivesse deixado o medo tomar a frente do amor. Eu me culpava por ter sido tão cega. Mas a verdade era que eu estava desesperada por sentir algo real. Eu tinha vivido tantos anos sem me sentir amada, e quando apareceu o Rafael, essa ansiedade, essa paixão me enganou. Eu quis acreditar na história perfeita, mesmo quando ela mostrava rachaduras. Uma noite, estava com o Lucas dormindo ao meu lado, quando ele acordou chorando. Peguei ele no colo e comecei a contar uma história para acalmá-lo, aquela história que minha avó me contava quando eu era pequena, sobre um coração corajoso que enfrentava o medo para proteger quem amava. Falei com emoção, mas ao mesmo tempo senti a dor do meu próprio coração. Naquela hora, pensei no futuro do Lucas. Será que ele vai crescer acreditando no amor verdadeiro? Ou vai achar que amor é isso, um jogo de mentiras e medo? Será que eu tenho coragem de contar para ele o que eu descobri? De explicar que às vezes as pessoas que amamos nos machucam? Ou será que é melhor protegê-lo dessa dor, mesmo que isso signifique carregar meu sofrimento sozinha? Às vezes, me pego olhando para o Rafael e me perguntando: será que ele nunca me amou? Ou será que a confusão dele era tão grande quanto a minha? Será que ele também estava preso num ciclo de ansiedade e medo, fingindo que tudo estava bem? O que foi real? O que foi mentira? Eu tento encontrar respostas nessas perguntas, mas tudo o que encontro é mais dor. É um vazio que parece crescer a cada dia. Eu me sinto perdida, uma mulher que se casou por impulso, guiada por um sentimento que não era amor, mas medo. E agora, presa numa vida que me faz mal. Meu corpo já não aguenta mais. A taquicardia me lembra a todo momento que algo está errado, que eu preciso mudar, mas a dúvida é cruel demais. Se eu for embora, o que eu vou deixar para o Lucas? Um pai que ele ama, mesmo com os defeitos, ou um lar destruído pela traição? Se eu ficar, vou conseguir perdoar e esquecer? Ou vou continuar vivendo numa mentira, enquanto meu coração grita por socorro? Eu não sei qual caminho seguir. Sei que preciso decidir, porque viver assim não é vida. Mas a escolha é uma tortura, porque não existe opção sem dor. Eu só queria que alguém me dissesse o que fazer. Que me dissesse se é possível amar de verdade mesmo depois de tanta mentira. Que me dissesse se vale a pena lutar ou se devo desistir. Hoje, escrevo essa confissão porque talvez, só talvez, ao dividir minha dor eu encontre um pouco de paz. Ou talvez eu encontre coragem para enfrentar essa realidade e fazer o que for melhor para mim e para o meu filho. Porque uma coisa eu sei, não quero mais confundir ansiedade com paixão. Quero aprender a amar de verdade, sem medo, sem sofrimento, sem taquicardia. Eu ainda lembro exatamente do momento em que percebi que estava presa numa armadilha criada pela minha própria mente, e por um amor que nunca foi amor. Estávamos no jantar de aniversário do Lucas, ele completava 5 anos, e a casa estava cheia de parentes e amigos. A festa era para ele, mas parecia que eu não conseguia me desprender do nó que apertava meu peito. Rafael estava ao meu lado, rindo com os amigos, brincando com o Lucas. Ele parecia tão normal, tão presente,
e isso doía ainda mais. Como alguém pode destruir uma família por trás de sorrisos e boas maneiras? Eu observei ele naquela noite, a máscara dele, o jeito que escondia as mensagens no celular, sempre que alguém se aproximava. Eu me senti uma estranha naquele espaço que deveria ser meu lar. Naquele momento, minha taquicardia disparou. O peito parecia que iria explodir. Tentei fingir que estava tudo bem, mas o medo me consumia por dentro. Foi depois da festa que eu decidi que precisava fazer algo. Não podia mais viver no escuro, não podia mais fingir que a dor não existia. Peguei novamente o celular dele, dessa vez com uma raiva silenciosa, e revi as mensagens com Ana. Eles tinham planejado uma viagem no fim de semana, uma fuga que ele jamais contou para mim. O que me doeu mais não foi a traição em si, mas a facilidade com que ele escondia tudo, como se eu fosse invisível. Naquela mesma noite, decidi confrontá-lo de novo. Queria que ele me visse como eu realmente era, uma mulher cansada, doente, sufocada. Eu precisava que ele entendesse o estrago que aquela mentira estava causando. Rafael, comecei, com a voz trêmula, por que você fez isso? Por que escondeu de mim? Ele me olhou nos olhos, mas não havia luz ali. Só um cansaço profundo. Eu não sei mais quem eu sou, Ana. Eu me perdi. Mas eu não quero perder você e o Lucas. Aquilo me destruiu. Ele admitiu tudo, mas ao mesmo tempo pediu para ficar, para tentar reconstruir. E eu fiquei. Por medo. Por amor ao nosso filho. Por achar que o tempo poderia curar tudo. Mas a taquicardia não me deixava esquecer. Eu não conseguia mais dormir direito, meu corpo gritava. Sentia que meu coração poderia parar a qualquer momento, e com ele, minha esperança de um futuro melhor. Nos dias seguintes, comecei a frequentar um terapeuta. Ele me ajudou a entender que a ansiedade não era minha inimiga, mas sim uma resposta ao que eu vivia. Que eu precisava me cuidar, me colocar em primeiro lugar. Porém, o maior desafio era decidir o que fazer com o Rafael e com o Lucas. Eu não sabia se deveria contar ao meu filho o que realmente aconteceu. Ele tinha direito a saber que o pai que ele amava tinha falhado? Ou eu deveria protegê-lo, guardar essa verdade para mim, mesmo que isso me destruísse por dentro? A cada noite, eu debatia comigo mesma. Pensei em ir embora, começar uma vida nova longe dali, mas sentia uma culpa imensa. Como deixar o Lucas com o pai que ele ama? Como explicar para ele que o mundo não é tão simples quanto parece? Também pensei em confrontar o Rafael e pedir que ele tomasse uma decisão definitiva, ficar comigo e tentar reconstruir ou ir embora de vez. Mas eu temia que, sem a pressão da família, ele simplesmente desaparecesse, levando consigo não só o meu coração partido, mas a figura paterna do Lucas. E então veio o dilema mais cruel, o silêncio ou a verdade. Se eu ficasse calada, continuaria carregando esse peso sozinha, vivendo numa mentira que me matava aos poucos. Se eu contasse tudo, poderia destruir o mundo do meu filho, a família que ainda temos, mesmo que frágil. Eu não sei o que é pior. Nos momentos de paz, quando o Lucas sorri e me chama de mamãe, eu quero acreditar que tudo vai ficar bem. Que o amor pode superar a dor. Mas no fundo, sei que o caminho é tortuoso. Que talvez eu precise aprender a me amar antes de tentar salvar esse casamento. Essa confissão é meu pedido silencioso por ajuda. Por alguém que já esteve aqui, nesse abismo entre a ansiedade, a paixão e a traição. Que saiba me dizer como se escolhe entre ficar ou partir quando o coração está em pedaços, e a taquicardia não deixa a alma descansar. Eu me casei pensando que era paixão. Agora sei que era ansiedade. E essa lição custa caro. Eu ainda não decidi o que fazer. Às vezes penso em ir embora e começar do zero, mas me trava a ideia de abandonar o Lucas. Ele merece um pai presente, mesmo que falho. Outras vezes, acho que devo tentar perdoar o Rafael, reconstruir o que resta, pelo bem da nossa família. Mas será que é possível amar alguém que te machucou assim? Meu coração acelera só de imaginar contar tudo para o Lucas. Ele é tão pequeno, tão inocente. Será que ele vai entender? Ou vai carregar essa dor para sempre? Por mais que eu queira ser forte, o medo de destruí-lo me paralisa.
No fim, só me resta respirar fundo e lembrar, a vida não vem com manual. Vou seguir um passo de cada vez, tentando curar minhas feridas e aprender a amar de verdade, primeiro a mim mesma, depois a quem merecer meu amor. Porque, no fundo, o que eu mais quero é paz. E talvez um dia, conseguir perdoar, a mim, a ele, e principalmente, a ansiedade que confundiu minha paixão.